Talvez a nossa vida não esteja pequena por falta de oportunidades. Talvez ela esteja pequena porque ainda não percebemos o tamanho da capacidade que existe dentro de nós. E se hoje nós estivermos ocupando um espaço muito menor do que aquele que poderíamos ocupar? Pensa um pouco sobre isso. Às vezes a gente olha para a própria vida e sente que alguma coisa não está encaixando. Temos sonhos, capacidades, ideias, vontades. Queremos crescer, mas parece que estamos presos no mesmo lugar. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ajuda você a enxergar a vida de uma maneira diferente, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso também ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso. Vamos entender um pouco o que Josué 17 pode ensinar para a nossa vida hoje. Nesse capítulo, a terra estava sendo distribuída entre as tribos de Israel. Os descendentes de José, principalmente Efraim e Manassés, receberam seu território. Mas chegou um momento em que eles foram falar com Josué. Basicamente, eles disseram: por que recebemos apenas uma porção se somos um povo numeroso? Eles achavam que aquilo que tinham recebido era pequeno. E a resposta de Josué foi muito interessante. Ele não disse: vocês têm razão, vou dar mais para vocês. Ele disse algo muito diferente. Se vocês são numerosos, então subam para a região das florestas, limpem aquela terra e façam espaço para vocês. Olha a mudança de mentalidade. Eles estavam dizendo que o espaço era pequeno ou é pequeno. Josué respondeu: então ampliem o espaço. Essa resposta pode mudar a forma como nós enxergamos muitos problemas em nossa vida. Nem sempre precisamos de mais. Às vezes precisamos desenvolver aquilo que já temos. Quantas vezes nós pensamos assim? Se eu tivesse mais dinheiro, se alguém me desse uma oportunidade, se minha família tivesse me ajudado, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse começado mais cedo, se eu tivesse sorte. Talvez alguma destas coisas realmente facilitassem a nossa vida ou a nossa caminhada, mas existe uma pergunta ainda mais importante. O que nós estamos fazendo com aquilo que já temos? Com o conhecimento que já temos, com o tempo que temos, com as habilidades, os contatos, a experiência, com aquilo que aprendemos até aqui? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Porque muitas vezes estamos esperando uma nova porção sem desenvolver a porção que nós já recebemos. Isso não vale apenas para dinheiro, vale para trabalho, saúde, relacionamentos, conhecimento, espiritualidade, negócios, propósito. Quando falamos em território, não precisamos imaginar apenas uma terra física. Nosso território hoje pode representar a nossa própria vida. O nosso trabalho é um território, nossa mente é um território, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa profissão, nosso negócio, nosso tempo, tudo isso é um território. E existe uma pergunta que vale a pena fazer.
Estamos cuidando e ampliando esses territórios ou apenas reclamando do tamanho deles? Por exemplo, uma pessoa pode dizer: meu trabalho não me oferece oportunidade de crescer. Pode ser verdade, mas ela também pode perguntar: o que eu posso aprender enquanto estou aqui? Que habilidade posso desenvolver? Que experiência posso levar comigo? Que caminho posso começar a construir? Isso não significa aceitar para sempre uma situação ruim. Significa parar de entregar toda a responsabilidade da nossa vida para as circunstâncias. E a história de Josué não termina aí. Os descendentes de José disseram a Josué que não conseguiam ocupar determinadas regiões porque os cananeus que viviam ali possuíam carros de ferro. Naquele tempo, isso representava uma grande vantagem militar. Em outras palavras, eles estavam dizendo: existe um obstáculo forte demais no nosso caminho. E nós também, hoje, temos nossos carros de ferro, só que eles aparecem com outros nomes. Medo, insegurança, falta de dinheiro, falta de conhecimento, vergonha, opinião dos outros, experiências ruins do passado, medo de começar novamente, medo de perder, medo de fracassar. Às vezes o obstáculo existe realmente. Josué não disse que os carros de ferro eram imaginários. Eles eram reais. E isso é importante. Despertar não significa fingir que não existem problemas. Significa não permitir que o problema determine antecipadamente aquilo que somos capazes ou incapazes de fazer. Aqui podemos trazer algumas ideias que podem nos ajudar a despertar. Antes de abandonar uma área da nossa vida porque parece pequena, difícil ou limitada, podemos fazer algumas perguntas. O que já existe nas minhas mãos? Quais recursos nós já temos? Conhecimento, experiência, habilidade, tempo, contatos, ferramentas. E o que precisa ser desenvolvido em mim? Talvez o próximo nível da nossa vida não dependa imediatamente de uma oportunidade externa. Talvez dependa de aprender algo novo, melhorar nossa comunicação, organizar nosso dinheiro, cuidar melhor da saúde, desenvolver disciplina, aprender uma profissão, começar um projeto. E qual território eu ainda não tive coragem de limpar? Essa é uma pergunta que nós podemos nos fazer também. O que falta limpar? Qual território? Porque aquela floresta que Josué mandou limpar não estava pronta. Era preciso trabalhar, era preciso limpar. E existem áreas da nossa vida que também não vêm prontas. Nós precisamos construir. Imagine que alguém trabalha há muitos anos na mesma função e sente que parou de crescer. Essa pessoa poderia simplesmente pensar: minha empresa não me valoriza, talvez realmente não valorize, mas ela também pode pensar ou começar outro movimento. Fazer um curso, aprender uma nova habilidade, organizar seu currículo, conhecer pessoas de outra área, começar um pequeno projeto paralelo, guardar algum dinheiro, pesquisar novas oportunidades. Percebe a diferença?
Talvez ela ainda esteja no mesmo lugar fisicamente, mas internamente já começou a ampliar o território. E quando a nossa capacidade aumenta, novas possibilidades começam a aparecer. Você é maior que o espaço que está ocupando. Talvez esse seja o ponto central deste conteúdo, principalmente do capítulo 17 de Josué. Os descendentes de José estavam dizendo: somos grandes demais para esse espaço. E Josué praticamente responde: se vocês são realmente grandes, então usem essa força para ampliar o território. Isso é profundo, porque muitas vezes nós sabemos que podemos mais, sentimos isso, existe algo dentro da gente dizendo: pode avançar. Só que precisamos tomar cuidado. Sentir que podemos não é suficiente. Capacidade sem ação vira frustração. Talento sem desenvolvimento vira potencial parado. Sonho sem movimento vira apenas desejo. Por isso precisamos juntar 3 coisas: consciência, responsabilidade e ação. Consciência para reconhecer nossa capacidade, responsabilidade para parar de colocar tudo nas mãos dos outros e ação para começar a construir. E aqui também entra uma visão importante sobre prosperidade. Prosperidade não é apenas possuir mais, é desenvolver melhor aquilo que recebemos. Se recebemos inteligência, precisamos desenvolver essa inteligência. Se recebemos talentos, precisamos usar esses talentos. Se temos saúde, precisamos cuidar dela. Se temos conhecimento, precisamos compartilhar isso. Se temos recursos, devemos administrar com sabedoria. Se temos oportunidades, precisamos aproveitar. E quando crescemos, podemos ajudar outras pessoas a crescer também. Isso é prosperidade com propósito. Não crescer apenas para mostrar que temos mais, mas crescer para viver melhor, ter mais liberdade, cuidar da nossa família, construir, servir, criar e deixar algo positivo por onde passamos. Depois desse vídeo, eu quero propor algo muito simples para você. Pegue uma área da sua vida que hoje parece limitada, apenas uma área. Pode ser dinheiro, trabalho, saúde, conhecimento, relacionamento, tempo, ou algum projeto que você gostaria de começar. E escreve 3 coisas. O que você já tem em relação a isso? O que você precisa desenvolver e qual é o primeiro movimento que você pode fazer? Não pense em 10 movimentos, pense apenas no próximo. Às vezes nossa transformação não começa quando tudo muda. Começa quando nós mudamos a maneira de enxergar aquilo que está diante de nós. Talvez hoje nossa vida esteja parecendo pequena, mas isso não significa que precisamos permanecer pequenos dentro dela. Existe capacidade que ainda não usamos, conhecimento que ainda podemos adquirir, talentos que precisamos desenvolver. Existem territórios que não começamos a explorar ainda. E Josué 17 nos lembra que algumas vezes, quando o espaço parece pequeno, a resposta não é apenas pedir mais. A resposta pode ser crescer, limpar, construir e conquistar. E talvez hoje uma área da nossa vida está apenas esperando uma decisão nossa.
E não precisamos resolver tudo de uma vez, mas precisamos começar. Porque uma vida maior começa quando nós deixamos apenas de perguntar por que eu tenho tão pouco e começamos a perguntar o que eu posso fazer com aquilo que já tenho. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhe esse vídeo com alguém que pode viver muito mais do que está vivendo hoje. Se puder, deixe seu comentário. Talvez colocar isso em palavras já seja o começo de uma nova decisão. Nos vemos no próximo vídeo.